Bem, meus amigos, retornamos aqui ao nosso Inova Day. Vamos agora, como habitualmente fazemos, iniciar os nossos debates com os dois palestrantes, o Reinaldo, o Alex, e a mediação aqui do nosso companheiro Edevar Gert. Antes disso, eu gostaria de lembrar que a nossa palestra vai estar disponível, ambas as palestras estarão disponíveis no site do Inova Day em 5 dias úteis, para que vocês possam assistir e compartilhar entre amigos, colegas e demais pessoas interessadas. Passo a palavra, então, ao nosso Edevar Gert para começar aí os debates. Muito obrigado. Obrigado. Reinaldo, obrigado pela sua participação, sempre instigante, e ainda mais no momento que a gente passou de emoções extremamente divergentes, ou seja, há 20 dias atrás a gente estava olhando e se indignando com o impacto negativo dessas manifestações, com atos de vandalismo e tal, e, de repente, a gente começa a participar, discutir nas redes sociais e começa a ver o seguinte: olha, tem algo de positivo acontecendo aí, até ser tomado por um contágio a respeito da transformação em si que isso pode proporcionar para a nossa sociedade. Da nossa primeira conversa, que a gente estava questionando sobre saídas, sobre oportunidades de mudança, eu acho que muita coisa mudou, né? Isso foi muito bom aqui para a sua fala. Acho que se você tivesse vindo antes, provavelmente você estaria fazendo uma conversa mais pessimista. E o que você está trazendo hoje é uma conversa muito mais otimista, muito mais esperançosa do que está por vir. Tá certo? Alex, muito obrigado pela sua palestra também. Achei uma experiência maravilhosa. Quisera eu voltar aos meus 20 e poucos anos e sair por aí, deixando minha mãe de cabelo em pé e tal, e ter tido essa experiência toda que você carregou. Eu vou começar a fazer uma primeira pergunta, depois nós vamos abrir para a plateia, e depois tem algumas questões da internet, a gente vai fazendo um bate-bola aí. Alex, eu me lembro quando garoto, há muito tempo atrás, a gente recebia, na escola em que eu estudava, sacos de leite em pó, que fazia parte de um processo de ajuda norte-americana para os países subdesenvolvidos, né? E quando a gente olhava aqueles sacos de leite em pó, a gente ficava imaginando qual que era o impacto para nós, de fato, né? Ou seja, a gente tinha leite em pó ali, mas a gente, avaliando, questionando sobre isso, notava que aquele leite em pó talvez fizesse muito melhor, muito mais bem ao agricultor norte-americano do que a nós, que deixávamos de incentivar uma indústria local, uma fazenda local. E aí surge essa questão do assistencialismo. Quem, de fato, está fazendo bem a quem, né? Eu queria que você abordasse essa questão do seguinte ponto de vista. Você que viveu em loco essa questão da carestia, da pobreza, importa se isso é um assistencialismo, importa se isso transforma. Como é que você viu muitas experiências, certamente algumas que eram experiências talvez essencialmente de assistencialismo e outras de transformação. Eu queria que você desse uma abordada nessa questão. Bom, eu acho, em primeiro lugar, que é importante pensar sempre precisa de planejamento, precisa ter uma clareza do que você está fazendo, aquela intervenção. Normalmente as intervenções são muito mais simples do que a gente acha que elas são, então, né, transformar problemas grandes em problemas pequenos que dá para trabalhar é bem mais fácil. Mas tem uma questão que, às vezes, é igual numa situação de emergência, que você tem uma pessoa em cima da árvore pedindo para você colocar uma escada ou jogar uma corda, e aí você não pode virar e falar: aguenta aí, vou reunir uma comissão, vou pensar se a escada tem que ser feita de madeira, se tem que ser feita de metal, se eu vou fazer uma escada longa ou não, melhor uma corda. Aquela hora é hora de você pegar a cadeira que está ali do lado, colocar ali, tirar aquela pessoa de uma situação de emergência e acabou.
Não acho que é o caso do leite que você falou. Acho que essa foi uma estratégia 100% planejada, com interesses para todos os lados. Mas não deixa de ser um benefício receber um leite que talvez você não tenha habilidade financeira para ter. Então, eu sou... Tem gente que é contra assistencialismo como ideologia. Eu não sou contra nenhuma dessas coisas. Assim. Eu acho que eu sou a favor de usar o cérebro que a gente tem e de pensar na melhor solução para aquele momento. Então, talvez a melhor solução para aquele momento é uma ação que vai ser considerada assistencialista. Mas tá bom, você parou para pensar, pensou que aquilo é uma boa solução para aquele momento. Mas, ao mesmo tempo, soluções estruturais, como pensar nos produtores locais, como incentivar, inclusive, a economia local, para que daqui a um ano você não dependa da injeção externa de um insumo que você tem como recurso, principalmente num país como o nosso. É claro que, se você tem tempo e você pode planejar, que a gente faça da melhor maneira possível, né? Eu só não sou contra, porque eu acho que você perde um monte de oportunidades que estão quicando e que você não chuta porque você fala, não, isso eu não posso fazer porque isso é assistencialista. Às vezes, tudo bem. Ok. Reinaldo, você tem viajado, aí, esteve ao Rio recentemente e viu e sentiu o pulso dessa questão, né? Essa questão ela está em ebulição, ela está trazendo uma angústia que a gente ainda não sabe qual é o modelo a ser construído. Parece que a história atropelou a ideologia, né? Então, assim, a gente está vivendo uma situação em que, quando eu fazia universidade, a gente lia, eu tentei ler Marx, li Gramsci, e assim, a gente tinha uma cartilha, a gente tinha um roteiro, a gente tinha uma probabilidade de mudança. E, de repente, parece que os ideólogos estão surpreendidos, né? Parece que a carroça atropelou os cavalos, né? Ou seja, está tendo aí uma grande mudança, e principalmente quando a gente fala assim, da questão da representação. Tá certo? Um dos motes que a gente vê muito na internet isso não nos representa, aquilo não nos representa. E parece que nós estamos em crise com o modelo de representação. Como é que a gente vai... eu queria que você abordasse essa questão de como é que a gente vai encaminhar essa questão. A gente vai ser só um instrumento de pressão, e daí assim, olha, os representantes devem achar a melhor forma de responder aos anseios da sociedade, ou a gente, em algum momento, assim, você imagina que esse encaminhamento gere um novo modelo? Vou ter que botar a bola de cristal aqui. Não é tão simples essa resposta, mas eu tenho algumas perguntas em cima disso. Eu tenho formulado muitas perguntas a respeito desse momento, tá? Que é o momento que se intitula, eu acho que quem melhor falou sobre isso na atualidade ainda é o Manuel Castells. Não sei se você esteve recentemente aqui no Brasil, vale a pena checar algumas coisas que ele falou sobre hate de indignação e esperança. Nada mais é do que isso que a gente está desenhando aqui no Brasil agora. E já que você citou Gramsci, eu sempre gosto muito daquela frase clássica do Gramsci, né? Uma velha ordem agoniza, enquanto a nova ordem parece não ser capaz de nascer, né? E eu acho que a gente pode fazer um remix agora do Gramsci e dizer o seguinte, uma velha ordem agoniza e uma nova ordem parece ser capaz de nascer agora. Eu acho que a esperança está justamente aí. Eu vou pegar um gancho um pouco nessa questão do assistencialismo que vocês falaram, que acho que tem muito a ver com isso aqui também. Acho que tem uma quebra de contrato evolutivo no Brasil de alguma forma, tá? Por sistemas que não são pensados como modelos, muitas vezes, que são feitos para desenvolvimento de potencial humano, e muitas vezes eles se viram modelo de fortalecimento institucional de interesses institucionais, sejam partidários ou empresariais, ou alguma coisa parecida com isso. Eu, particularmente, acho que nesse contexto brasileiro a gente tem que olhar primeiro
a discrepância de déficit social, né? Você tem milhares de Brasis aí, você tem do 1º ao 10º mundo em São Paulo, por exemplo. Então, essa discrepância social é uma coisa muito importante. E o que se intitula de assistencialismo é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, tá? Porque muitas vezes demonizam o assistencialismo como... colocam isso numa caixinha, parece que tudo de ruim vai para ali, né? E tudo de bom está do lado de cá. Essa dualidade é complicada, tá? Eu acho que tem que olhar isso, tem que aprender a navegar nela. Eu acho que o assistencialismo, ele tem esse dito assistencialismo, de ir lá e realmente comparecer, ele tem uma função na sociedade, principalmente quando você tem fome, tá? Você tem falta de moradia e de condições mínimas para um ser humano viver na sociedade que a gente vive hoje. Então, é o lugar do assistencialismo entrar mesmo, porque essa pessoa está impossibilitada de andar. Então, uma pessoa com fome não faz nada. Tá? Então, começa logo daí. Então, esse papo de assistencialismo é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque tem um espaço dele que é atender o déficit social. Tem um déficit social que você tem um nível mínimo de dignidade humana que eu acredito que todo mundo precisa. E o assistencialismo tem que atuar aí. Tá? O chamado assistencialismo, ou seja, eu vou falar ajuda humanitária, não vou nem dizer assistencialismo, mas uma generosidade humanitária. A solidariedade, ela tem que atuar aí. Tá? E ela é bem efetiva. O que é que falta, muitas vezes? Falta uma estratégia de saída, falta o que eu chamo de um segundo nível. Tá? A pessoa sai disso, começa a andar e ele vai para onde? Porque ele já estava, teoricamente, marginalizado. Então, aí tem um rótulo. Esse menino foi um menino da ONG, esse menino foi um menino que saiu da cadeia, esse menino foi um menino que passou fome, cheio de rótulos. E que são rótulos que enfraquecem esse indivíduo. Quando, na verdade, eu acho que o desafio é a gente criar... A gente viu, rodando nas redes sociais, o que a gente chama de timeline de informação. Né? Timeline no sentido de um tempo passando as informações, Facebook. O que eu acho que o Brasil está precisando criar, efetivamente, eu acho que a chamada de representação de tudo isso é o que eu chamo de uma timeline de oportunidade. Quando eu falo de distribuir poder, é você gerar oportunidade distribuída. Em vários lugares, oportunidade para um monte de gente. Fazer coisas. Tá? E a questão da representatividade, eu acho que é um sintoma contemporâneo, que eu já passei por isso quando eu era institucionalizado, que eu ficava agoniado. Você pode até olhar isso, um hábito que a gente tem. Você liga para um lugar, aí você fala, quem está querendo falar? Reinaldo. Reinaldo da onde? Se você não for de uma instituição, você não existe. Você fala que a gente... Eu falei, eu sou Reinaldo da Bahia, sei lá, de algum lugar. Eu quero falar, um amigo meu, quero falar. Parece que a relação protocolar em qualquer ambiente hoje tem que ser uma relação transacional de interesse de compra e venda ou de alguma coisa que vai se fazer. Não tem outro interesse além daquilo. Isso é arriscadíssimo, a gente se acostuma, né? Da onde? Da onde? Eu quase fui me perguntando assim, não sei, do centro da cidade agora. Entendeu? Essas coisas a gente vai repetindo. E eu hoje tenho, com relação a essa... Eu vejo isso com muita esperança. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o costume que a gente tem da grande mídia, que está acostumada a vender catástrofe, está acostumada a vender miséria. E eu, andando nas ruas aí, eu vi vandalismo, mas numa coisa muito pontual. Mas você pode pegar uma coisa que foi pontual e fazer uma imagem daquilo que foi... E a gente quase caiu nessa cilada. Tá? Eu acho que tem uma cilada midiática aí, e que foi arriscada, visto que agora nós estamos empoderados nas redes sociais, a gente não caiu tanto nela. E a gente conseguiu sair. E movimentos anarquistas contra governo, Constituição, existem em todos os lugares do mundo. A gente tem que aprender a conviver com isso. A democracia também exige você conviver com conservadores, com progressistas, perceber que tem minorias que são contra isso, tá? Tem que abrir voz para essas minorias. Você vai na Europa, tem um partido nazista, tem um partido não sei o que, tem 1% de voto, o outro tem 5%, e quem tem realmente uma colisão, tá certo, mais efetiva é que ganha as eleições, que tem representatividade. Democracia também é isso. A gente está acostumado a ter Fla-Flu no Brasil, né? O Corinthians e Palmeiras, né? É esse ou esse? Sim, mas entre esse e esse tem um monte de gente. Tem o Juventus, tem o Santos, tem o 15 de Piracicaba, tem tanta coisa no meio do caminho, tá? Que a gente tem que acostumar a lidar com essa diversidade, tá? Eu acho que esse é um grande aprendizado que a gente está tendo. E como... Eu tenho duas grandes perguntas diante de tudo isso, tá? A primeira é como conseguimos articular uma sociedade
com níveis de consciência tão díspares. Tá? E uma sociedade que está acostumada a apontar o dedo. A culpa é quando você aponta um para lá, tem 3 para lá de cá. A pergunta é o seguinte: como é que nós vamos internalizar essa crise? Porque enquanto ela está externalizada, vira o movimento deleuziano, né? Exorcizar no social. Beleza, acho que é importante. Quando ela começa a entrar nos gabinetes, quando ela começa a entrar na família, tá? Quando ela começa a entrar no jantar, na atitude do filho, aí a coisa começa a mudar. Tá? Eu acho que o primeiro dever de casa que eu faço, numa coisa como essa, e eu com isso? Qual é o meu papel nessa história? Como é que eu me implico nessa crise? Porque só vamos sair da crise implicados. Não é comigo, não, é com todo mundo. É de todos nós essa história. Tá todo mundo no mesmo barco. Qual é o seu papel nisso? Essa internalização eu acho que é fundamental para a gente poder, de alguma forma, trazer um novo nível de consciência para isso tudo. A primeira coisa para mim é essa. E a segunda é qual é a fagulha aglutinadora, tá? A próxima. Não, mais uma fagulha verdadeira, que não seja uma fagulha baseada em sentimento, que vai nos instigar do ponto de vista efetivo, para que a gente possa realmente se ver como um país que está construindo a sua realidade. Tá? Um país que é dito, nunca se teve guerra no Brasil. Não, tem guerras aí explícitas. Tá? Como um grande amigo eu estava falando ontem, falou o seguinte: os meninos da periferia estão reclamando. Porque ele está reclamando de bala de borracha, está mandando, venha trazer bala de borracha para a periferia, aqui é outra bala. Sempre foi. Então não é uma coisa seríssima. Tá? A gente está vendo o que está acontecendo, então você tem questões aí extremamente sérias que precisam ser trabalhadas. Tá? De violência explícita. A sociedade brasileira se acostumou com a violência. Tá? Eu me lembro quando isso começou. Para mim, eu tinha uma coisa: eu falava, toda vez que morreu algum brasileiro que alguém matou, para a cidade. Por exemplo, uma coisa como essa. Eu acho que seria um movimento extremamente lindo, eu falei. Toda vez que alguém morrer no Brasil por alguma coisa, para a cidade. De alguma forma, isso não pode acontecer. Matar gente na rua de bala, perdida, não sei o que lá, é uma coisa que a gente tem que exterminar já. Isso virou comum, isso virou novela da Globo, virou filme, virou inconsciente brasileiro como se fosse uma coisa normal. Virou produto de exportação brasileira a violência. Se você for olhar, midiaticamente, virou estilo de vida. Tá certo? Olhe a preocupação. Não estou aqui pregando de moralismo, não. Estou pregando a vida só. Tá? Isso é inadmissível. Você está num país que você roda, viaja, você sabe, tá todo mundo tenso, o cara pode assaltar aqui, pode... Isso não dá para viver assim. Tá? Essa é uma questão para mim que se eu fosse colocar o lugar comum do Brasil, que ninguém aguenta mais a violência. Tá? Para mim, eu acho que essa é uma questão que é... E essa aflige, de uma forma geral, toda a população. Né? Eu acho que talvez tenha um poder aglutinador até maior que os 20 centavos. Ela consegue indignar toda a população. Né? O que falta, na verdade, eu acho que é essa centelha. Legal. Você quer comentar, Alex? Só um comentário rápido. Assim, você falou sobre as manifestações e sobre representação. Eu fico me questionando bastante, inclusive sobre mim. Primeira coisa é ir pedir que alguém te represente melhor. Também é um questionamento se você a si próprio representa bem. Então, assim, o meu Facebook não representa quem eu sou. Eu escolho a foto que eu estou melhor e não a foto que representa quem eu sou. Eu decido o que eu vou postar em relação ao que eu quero aparentar num espaço como aquele. Então, quando você exige representação de uma outra, de um outro órgão ou de uma outra instituição, vale muito você pensar se você, no seu íntimo, se representa e sabe o que você gostaria de ser representado, alguma coisa assim. E acho que uma outra reflexão é o que a gente faz quando a gente não está na manifestação. A partir do momento, eu não pude mais ir na manifestação porque eu tinha que trabalhar. E eu acredito que o que eu faço, de certa forma, colabora de alguma maneira para a construção de uma sociedade melhor. Uhum. Então, assim, eu acho extremamente válido e acho que foi um momento maravilhoso e tem sido momentos muito bonitos por um lado e muito importantes por outro, mas, ao mesmo tempo, em algum momento, é aquele momento de eu não posso mais ir só para a rua porque eu tenho coisa para fazer, ação. E até eu fiquei pensando, uma crítica geral, eu acho que até inclusive comigo, na primeira segunda-feira,
teve aquele momento que estava tão legal na passeata que eu não queria voltar para casa. Porque se eu voltar para casa, eu tenho que pensar o que eu vou fazer, e amanhã eu teria que trabalhar. Então, acho que também tem um momento que as pessoas começam a ir nas manifestações, porque lidar com o que você faz no seu dia a dia, às vezes não está legal, não é exatamente o que você queria fazer, como você queria contribuir para a tua sociedade. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que mexer é isso. Você trabalha numa empresa, trabalhe porque você acredita naquilo, porque você tem, de certa forma, tem uma certa maleabilidade de escolha aonde você pode trabalhar. Eu acredito que você não precisa ficar se matando num trabalho que você discorda, que você não acredita. Então, de certa forma, se não tem esse trabalho, é uma oportunidade de você criar isso que você vai na rua e grita, eu queria que fosse Cada um assim. faz a sua passeata, é isso? É, assim, e não só a passeata, né? O que você pode fazer no seu dia a dia entre contemplar a vida e atuar em sociedade, o que você tem para contribuir e fazer, né, na prática. Ok. Posso comentar uma coisa aí que eu acho que Pode. eu acho que aqui tem uma coisa extremamente interessante que o Alex me deu uma deixa aqui, que é uma coisa que como eu trabalho também há muito tempo, né, há quase 15 anos em desenvolvimento social também, de olhar um pouco a voz da juventude, dessa geração que surge no mundo aí, que é uma geração nativa digital, que hoje, muitas vezes, tem uma negação ao sistema, mas essa negação significa que queremos construir alguma coisa nova. Eu acho que eu complemento um pouco o discurso do Alex, se ele concorda ou não, mas está na hora dos pais e as mães entrarem na discussão. Tá? Porque, às vezes, o jovem também não tem ainda a consciência do que é pagar a conta, do que é viver, do que é cuidar de um filho, quais são os riscos envolvidos em cuidar de um outro incondicionalmente. Tá? Porque isso é relação efetiva. Isso paralisa ou potencializa. Tá? Todo mundo aqui é filho de alguém. Tá? Então, essa questão, eu acho que é uma questão extremamente séria, que está na hora de olhar, não é só o movimento dos jovens. Os jovens estão capitaneando como é que a gente entra nessa discussão, tá certo? Porque não é para mim, não, que a gente vai estar trabalhando, é para meus filhos. Eu tenho um filho de 9 e outro de 6. Trabalhando para eles. Porque se a gente for trabalhar para a gente, não vai dar tempo. Tá? A gente tem que olhar para trás e ver como é que a gente vai abrir caminho para eles. E tem uma discussão ligada a trabalho que é seríssima, né? Porque hoje você vai nas redes sociais, o pessoal demoniza segunda-feira e celebra sexta-feira. Só que você tem que entender o seguinte: 70% do seu tempo que você está gastando é com que você, para não viver, para tentar viver os outros 30%. É um jogo extremamente complicado esse aí. Tá? E quando eu falo de internalizar, é um pouco do que o Alex estava falando. Traga para o seu dia a dia. As pessoas falam, minha manifestação é todos os dias. Eu trabalho para inventar um mundo novo. Minha manifestação é no dia a dia. Eu acordo de manhã e durmo tentando trabalhar nessa sintonia. Então, essa consciência é uma consciência importante. Dos pais e das mães também é uma coisa que eu venho discutindo muito, que também é como é que as famílias não cooptam o surgimento do novo mundo. Eu acho que a gente tem que fazer um dever de casa e olhar o seguinte, falar, tudo que eu acreditei, que eu defendi, ó, para aí. Ó. Tá? Uma sociedade machista. Tá? O machismo está dentro de casa, as mães reforçam o machismo, é o sucesso, é o poder. Pá! Todos os modelos que a gente vê hoje são modelos machistas. O homem sobe no palco, faz um speech, faz um... Pá! Parece um degladiador. Tá? E onde é que está a voz feminina nesse processo? Feminina no sentido não da mulher só que veste um terno, parece se fantasia de mulher, mas se comporta como se fosse um homem, tá certo? Essa voz feminina, esse novo ambiente está pedindo passagem. Isso está acontecendo em todos os lugares. Esse estado de estar junto, tá? De colaborar, essa característica feminina, guerrear menos, colaborar mais, amar. Coisas parecem clichês, mas como a gente está atrás dos clichês, nas coisinhas tão simples assim que, uau, isso faz um sentido danado, né? Essa liderança feminina de fato, tá? Não aquela que vem de um referencial machista, mas uma liderança feminina de fato. É uma mulher nova está precisando surgir nessa nossa sociedade. Uma mulher que irradia amor, que irradia prosperidade,
Que é aquela coisa, né? Eu vejo o homem, né? O homem pega o filho e fala, o que é que ele vai ser? Né? Assim, ele vai ser o quê? Vai ser médico? Vai ser... A mãe não, a mãe pintou o cabelo do menino e vai para a escola. A mulher pensa a longo prazo, tá? O homem imediatista, aquela coisa de... Então, essas coisas são... A gente está vivendo uma era extremamente interessante, que essas coisas estão aí, ó. Vamos respirar um pouco isso, vamos observar, vamos cultuar no nosso dia a dia, com sobrinhos, com mães, com pais, com filhos. É aí que essa coisa começa a tomar uma forma extremamente relevante, que é como agora no nosso trabalho, tá? No dia a dia, a agenda hoje do mundo é criar um mundo novo. Essa é a agenda provavelmente comum do mundo hoje. E como é que eu estou nessa agenda? Tá? Legal. Pelo visto, nós temos muitas perguntas, temos mais dúvidas que respostas, de fato, né? A gente está tateando essa situação. Eu vou abrir para as questões da plateia, para a gente depois passar para as questões da internet. Na verdade, o Reinaldo já contemplou ia fazer esse complemento da resposta do Alex sobre essa manifestação do todo dia, né? Que eu acho que é isso que estava faltando mesmo falar, né? Porque é legal a gente ver. Eu também entrei no meio da passeata lá, até meio sem querer, que estava próximo do trabalho, e não dá vontade de sair mesmo, porque parece que a sua voz fica forte ali, né? Parece que você tem mais energia para falar. E eu fiz essa reflexão também, assim, quando eu cheguei lá e sentei na minha mesinha lá de novo, eu falei, poxa, será que estou conseguindo atingir, né, de fato, todo dia? Assim, eu estou passando a vida inteira engolindo sapo para depois ter esse momento gostoso de soltar tudo, né? Bom, e aí, até falando um pouquinho, ainda complementando isso, também falando da democracia, né, que dá trabalho. Democracia dá trabalho, tem que aceitar, como o Reinaldo falou, os outros grupos que pensam diferentes da gente, né? E dá trabalho para todo mundo, não é trabalho só para o governante, né? Então, penso bastante nisso, reflito bastante, estou fazendo esse comentário também para trazer essa reflexão, né? Mas também aconteceu uma coisa que eu não sei exatamente a resposta daquilo, que foi aquele Facebook fora do ar, né, já que a gente está falando de democracia e a gente sabe algumas coisas da China, de outros países que têm um boicote, né, e já que esse movimento todo, essa aglutinação toda está muito relacionado com redes sociais, né, pediria que vocês fizessem algum comentário, algum ponto de vista que vocês têm, se existiu mesmo essa possibilidade, se não, se existir, como que a gente se aglutina, dá para fazer uma internet boca a boca, como que faz? Sei lá, estou tentando jogar um pouco no ar, assim, tentar formular algum pensamento, uma reflexão. Assim. Quer comentar, Alex? Quer começar? Eu posso. A verdadeira internet a gente experimentou pela primeira vez no Brasil agora, né? Porque a grande manifestação que teve no Brasil foi em 92. Tá? Muito importante a gente ter um contexto histórico disso, né? Só fizeram isso em 92. Mas olha o que aconteceu em 92. O povo foi para a rua, tá? Derrubou um presidente, tá? Consolidou a democracia, estabilizou a moeda, lei de responsabilidade fiscal. Olha o resultado de uma manifestação do que veio a partir dali no Brasil. E aí demos um tempo, teve a consolidação da democracia, governo democrático, aí entrou o Fernando Henrique Cardoso, fez os trabalhos infraestruturais, entrou o Lula, fez outros trabalhos infraestruturais, entrou a Dilma. Crise mundial, peraí, nós precisamos de uma nova checagem agora. É isso que está acontecendo. Tá? E o que é que vai vir a partir daí? A internet está na rua. O que a gente via na rua era a internet. Tá? Você tem isso aqui também hoje, que é os SMS. Tem um risco extremamente forte, o sintoma é o rapaz da CIA, que morava em Hong Kong, que denunciou a espionagem em todos os níveis que acontece. Isso é fato. O fato também da gente poder aglutinar informação facilita espionagem. E ele está uma caça. Não sei se você já chegou no Equador, não vi ainda se ele já... Esse é um sintoma que está acontecendo. Ele está no aeroporto de Moscou ainda. Tá? Então, tá todo mundo acompanhando a chegada desse agente da CIA no Equador. Tá? Então, a gente tem que encarar, não adianta também de ser naíve ao ponto de perceber que transformação, existe perdas para que ninguém que está com o poder na mão vai querer largar. A discussão é essa. E, às vezes, a violência é um sintoma extremamente ruim de quem resiste
a uma coisa também que não dá certo. Infelizmente, a gente não quer que isso aconteça. Tá? Mas na história da humanidade, é também uma possibilidade. A gente tem que encarar isso friamente e trabalhar para que isso não aconteça. Mas se a gente olhar do que nós somos capazes de fazer, tá? O nego destruiu o país, apertou uma bomba atômica e destruiu uma cidade. Alguém fez aquilo. Teve um ser humano por trás daquela história. Alguém é capaz de fazer isso. A gente nunca pode perder do ponto de vista histórico o que o ser humano é capaz de fazer. Tá? Isso é importantíssimo para a gente poder entender as nossas ações, responsabilidade, cuidado com a informação que se passa em rede. Você dá um reply, olha aquela fonte, vê se aquilo é verdadeiro, procura saber, para não gerar confusão. Tá todo mundo hoje é um replicador de mídia, mas não adianta entrar na euforia. Tem que olhar, faz 2 perguntas para ver se aquilo é realmente verdadeiro, né? Cuidado com as especulações, tem muito cara muito bom de mídia social que sabe criar eventos, quando você vê, já replicou, e você vê, você fala, uau, isso é uma mentira. Tinha um cara convocando uma greve geral, que ele queria um partido. O cara queria um partido político, criou uma greve geral com plataforma, e o objetivo dele era gerar quase um partido militar no Brasil, completamente contra tudo que estava sendo desenhado, e todo mundo indo na onda do cara. Tá? Tomar um pouco de cuidado com o que você ecoa. Tá? E que a rede é muito inteligente. No momento que se ecoa as coisas realmente verdadeiras, a internet da rua funciona. Por que você ficou empolgada quando você foi lá? Essa é uma pergunta importante. Então, por que eu fiquei tão feliz? E as pessoas às vezes se incomodam. Você está tão desacostumada a amar, a gostar das coisas, que a gente fica até incomodado. Fala, meu Deus do céu, eu não queria voltar para casa. Que problema, hein? Qual o problema? Já imaginou um negócio desse? Isso passou a ser um problema na nossa cabeça. Estava tão bom que eu não queria voltar. Você se passou mal por isso. Olha, estava na fala de vocês aqui. Isso é uma coisa para a gente pensar, trazer para refletir. Por que a gente chega nesse nível? Tá? Interessante. Só bem breve, um comentário rapidinho. Assim, eu acho que a gente vive num momento de informação e falta experiência empírica. Então, a meu ver, na segunda-feira foi uma oportunidade das pessoas terem uma experiência real. E tem um texto que fala que experiência não é aquilo que acontece, aquilo que passa. É aquilo que te acontece, aquilo que te passa. Então, eu acho que Facebook, internet, todas as questões são coisas que passam pela gente, mas a gente não vive aquilo. A gente tem informação sobre aquilo. A experiência de sentir, pular num rio, sentir água pegando, é diferente de você ver a foto de um lugar interessante. Então, eu não tenho muito medo de uma conspiração e de que caia a internet, contanto que a gente tenha certeza que no dia a dia a gente tem experiências reais, simbólicas, que afetam de fato a você e que tudo bem. Eu vejo um evento no Facebook que pode ser uma tentativa de conspiração e não sei o quê, mas é uma coisa que está passando, não tá me passando. Então, a gente não tinha internet até 20 anos, então, e parece que tinha prédio antes, e tinha sociedade antes, e tinha discussão antes. Então, é um novo instrumento, mas como tudo usado bem, tá ok. Tem outra explicação técnica, de repente, que fosse interessante falar do .com. Quando você, tudo que tem o .com.br passa para um servidor central nos Estados Unidos e volta para o Brasil. Aquilo ali significa um endereço de IP que vai para um... O Brasil não tem uma internet hoje comercial livre. Importante saber isso. Bem colocado. Eu queria fazer uma pergunta para o Alex. Alex, você fica à vontade, se você quiser respondê-la. Assim, essa viagem, essa experiência toda, pegando um gancho no que você falou a respeito do que te tocou, o que você mudou nessa história toda, Alex? A forma com que você olhava a sua experiência aos 22, aos 23 anos, nessas comunidades, você saiu pelo mundo, você foi conhecer outras necessidades, outras demandas, e o Alex voltou diferente dessa história. Voltou impactado com alguma coisa, né? O que você é um cara diferente hoje? Certamente você é diferente, mas o que você nota que você mudou em relação ao seu olhar para o seu país?
acho uma pergunta difícil de responder o que mudou, porque eu acho que se alguém me perguntar, você me perguntou mais cedo, qual foi uma experiência transformadora lá, eu dificilmente vou te contar que foi na organização A em que eu vi tal. Eu provavelmente vou te contar que é o ônibus que eu peguei entre um lugar e o outro e que no ônibus senti o vento e eu saí coberto de poeira e nesse tempo eu consegui pensar e refletir sobre o que estava acontecendo. Então, eu reforço, eu sou uma pessoa bastante inspirada por uma coisa chamada educação através da experiência. Então, eu fui já com um propósito de que eu preciso ter experiências que transformem cotidianamente quem eu sou, o que eu penso, como que eu ajo, não com o objetivo final, mas porque a própria experiência, a própria transformação já me traz satisfação cotidiana e, ao mesmo tempo, crescimento. Então, eu não acho que eu fui de um jeito e voltei de outro. Eu acho que eu fui proposto a estar aberto a absorver o que quer que seja. E a única coisa que eu sinto que de fato mudou é que eu tenho muito mais clareza desse posicionamento de que quando você está viajando ou quando você está num ambiente que não é o seu, você está aberto a enxergar coisas que quando é no seu cotidiano você não está. Então, eu pego ônibus eu vou de bicicleta todo dia, eu pego ônibus quase todo dia. Dificilmente eu paro para olhar qual é o ônibus, qual é a cor do lugar onde eu seguro no ônibus, se o banco é assim assado. A partir do momento que você vai para uma cidade do lado, pode ser do interior, pode ser na China, pode ser na Europa, você sabe cada detalhe daquele ônibus, cada diferença em relação àquilo. Você está com um olhar ligado no 330, assim, para cada micro experiência. Então, o copo na Índia, se o copo é assim ou se ele é mais quadrado e tal. E aqui você só bebe. Então, eu acho que tem um posicionamento de estar com o olhar aberto o tempo inteiro, disposto a aprender, a se envolver com o que está... E aí você evita um monte de outras coisas, né? Acho que tem uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o Alex, com relação a essa tua experiência e esse aprendizado que você teve em lugares tão carentes, né? O que foi possível aplicar no Brasil já, ou que vocês têm projetos de aplicação em São Paulo ou em qualquer região do Brasil? Eu só vou corrigir o plural. Não tem vocês. Sou só eu, assim. O Mochila Social, o projeto, sou só eu. Fui eu que escrevi o livro e eu que estou falando. Assim, não tem uma equipe. E não é um projeto para cá, de volta. Eu não tenho vergonha de assumir que é um projeto pessoal. É uma maneira como eu entendo que eu posso colaborar com o que quer que seja que surja na minha frente. Então, eu estava comentando, uma das perguntas que me faziam assim que eu tinha acabado de voltar, que já faz mais de um ano, era: legal, você viajou pela Índia, você viajou pelo Oriente Médio, pela África, putz, que bacana. E agora que você voltou, você vai trabalhar? E aí eu ficava assim, bom, não sei, eu estava meio trabalhando, meio vivendo, e agora eu pretendo continuar fazendo a mesma coisa, meio trabalhando, meio vivendo, pensando o que eu posso fazer para viver, para interagir com a sociedade e tal. Então, por exemplo, desde que eu voltei, nada mudou. Eu continuo procurando projetos inspiradores que, de alguma maneira, eu tenho algo a contribuir para desenvolver, para pensar, trazendo referências que eu tenho, trazendo experiências que eu tenho ou que eu posso buscar, para ver qual é a melhor forma de implementação. Muita gente brinca, eu sou o cara de tomar café. Me chamou, eu vou tomar um café. Eu nem sei sobre o que é, mas se quiser conversar, me abordaram aqui, eu trabalho em tal projeto, eu queria muito que você trocasse ideia. Eu vou, eu gosto disso, eu gosto de pensar, a partir do que eu vivo todo dia, o que eu posso contribuir para a sociedade, para a comunidade e para mim, para o meu interesse. Eu faço isso porque eu acho que eu sou um bom ouvinte. É a habilidade que eu tenho. E, sendo um bom ouvinte, de vez em quando eu tenho um pitaco para dar, uma sugestão. Então, o que pode ser aplicado aqui, tudo. Inclusive a viagem do ônibus. Só essa vivência de saber como é que é viajar. Eu contei para o Edivar, assim que eu voltei, eu fui viajar de férias para Floripa, e eu peguei um ônibus que, teoricamente, é o pior ônibus de São Paulo para Floripa, financeiramente falando, é o mais barato,
eu apaguei no ônibus, eu achei o máximo. O ônibus era fantástico. Por quê? Porque, de acordo com as referências que eu tinha me acostumado, de fato, o padrão mudou. Então, tem coisas para aplicar no Brasil. Ok, eu acho que o ônibus, de certa forma, em outras referências, ele está super adequado. Esse que eu peguei, né? Sem generalizar. Então, eu estou muito mais interessado em novas oportunidades do que falar, tem um negócio lá no Quênia que, se a gente pegar, empacotar de novo, dá para aplicar em Heliópolis. Porque eu acho que não funciona assim. Acho que você precisa chegar num lugar, entender o cenário, conversar com as pessoas que têm muito mais experiência do que eu e ver o que dá para desenvolver. Essa é uma questão de bagagem, experiência e o que a gente pode criar junto. Então, não sei. Legal. Eu queria assim, fazer uma pergunta para você, Reinaldo. Depois vou falar um pouco sobre isso. Você quer comentar antes? Quero. Tem duas coisas que é interessante dialogar, porque as coisas começam a surgir, né? Duas coisas que na fala do Alex são interessantes. Uma é essa pressão para o jovem. Você vai trabalhar quando? Ele já está trabalhando. Tá? Essa é a nova forma de trabalho. Aí que eu digo a questão da família. Eu vejo muitos jovens não conseguirem desenvolver um modelo novo porque a família não permite. E tem alguns que não conseguem fazer isso. Porque o nível de pressão é tão grande. Ele está no processo de transformação. Ele olha para um pai, fala até de gente que tem condições financeiras elevadas. Ele olha para um pai e fala, eu não vou levar uma vida como você levou, tá? Porque você ajudou a construir esse mundo que eu quero construir um outro. Olha o momento interessante que a gente está vivendo. Então as mães, eu chamo as mães da plateia, está na hora de entrar e começar a colher esses transformadores que estão aí. A gente não pode podá-los. Por favor, o Alex está contando uma coisa, e isso eu falo com muito jovem, essa pergunta é usual. E jovens estão fazendo coisas diferentes, estão trabalhando para construir uma sociedade diferente, essa pressão é grande. E é uma pressão de um modelo antigo e que a gente não quer mais. Então, os líderes, as cabeças de serpente estão aí, vamos deixá-las crescerem, vamos apoiá-los. Alex, todos eles, esse é um dos meus trabalhos, acho que isso é importante. E outra coisa, por quê? Porque a reinvenção do modelo de trabalho é grande desafio nosso. Você vê, a gente tem uma escola que formata o indivíduo para atuar no modelo industrial. A escola já não funciona e não tem emprego para todo mundo, porque não funciona mais. E a gente continua chegando um jovem que está criando uma nova forma de trabalhar. Você vai trabalhar quando? Essa pergunta de vai trabalhar quando vem de um formato já conhecido, que é salário, de segunda a sexta-feira, sucesso, ganhar dinheiro, que a gente já sabe o que é. Tá? E que muitas vezes os jovens não querem mais. Então a transformação está justamente aí. Tá? E uma das coisas que eu fiquei falando com a própria... O trabalho da IDS não é centrado... A parte fundamental é isso. É criar uma possibilidade de trabalho para os jovens poderem trabalhar livremente num espaço e tempo diferente. Tá? E a segunda coisa diz respeito a essa... A gente começar a se acostumar que a gente vive numa sociedade que um tem que começar a inspirar o outro. Não é modelo de replicação. O que você... a resposta... Porque já me fizeram essa pergunta que fizeram para o Alex aqui algumas vezes. Tá? Como você replica esse modelo? E os meus modelos que eu crio de transformação social são sempre baseados em ressonância. Como é que você se inspira nisso e cria alguma coisa diferente? A fala do Alex, eu estou tentando só corroborar um pouco o que ele está falando. Como é que você se inspira na história do Alex e cria a sua história? Não que você... Porque o Alex vem de uma propriedade digital, ele tem um digital diferente do seu. Então, isso é muito importante, a gente começar a entender, até de política pública, quais são as tentativas que nós fizemos de replicar modelos são geralmente mais caras e mais custosas, algumas vezes. A gente aprender e criar, por meio de inspiração, pode ser um caminho mais fácil. Esse é um modelo de ressonância, que eu digo, como é que a gente se inspira. Só queria fazer um comentário bem rapidinho. Primeiro, eu acho que eu sou fruto de um cenário que foi plantado por mim. Então, para mim. Então, essa fala, eu acho que eu tenho muito a agradecer à geração anterior pelo cenário que foi criado para mim e para todos os outros jovens. Não nasce... A gente não está quebrando um modelo... eu fui para a escola e eu acho que a educação funcionou, de certa forma, e meus colegas, eu acho que a gente
tem muito a agradecer nesse sentido para a geração anterior, que hoje enxerga e vê que criou algo que talvez não necessariamente compreenda. E a outra coisa, eu vou ter que quebrar o protocolo um pouquinho, vou ter que pedir a próxima pergunta para ser para o Reinaldo, porque eu sou um ser humano, eu preciso ir no banheiro. Então eu já volto, e aí passa para ele e tudo isso. Não, eu acho que nós já estamos assim em cima da hora. Tá. Então, assim, eu queria agradecer muito a generosidade do Reinaldo, a sua, Alex, de estar aqui compartilhando essa experiência, essa vivência, e que a gente continue se encontrando aí nas redes e a gente continue se polinizando nesse processo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.